Olá, e aí pessoal, bora falar de festa? Iniciando aqui mais uma gravação do nosso Falando em Festa, com os nossos apoiadores aqui, o pessoal da Delô, o Richard aqui da parte de filmagem que está com a gente desde o começo, eu, a Amanda, pedindo aí, claro, para vocês curtirem, quem está curtindo, divulgar para a galera, seguir em todos os canais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, tenho muito carinho por ela, Cláudia Bergamini está aqui com a gente. Também está há muito tempo no mercado, tanto quanto eu, talvez. Muito legal. Vou querer saber muito de como esse começo da Cláudia. E a gente vai focar bastante o papo hoje sobre cerimonial de casamento. A gente vai falar muito disso. Mas, Cláudia, por favor, Amanda, para ela se apresentar e falar um pouquinho de como você começou, como é que chegou o cerimonial na sua vida. E depois a Amanda, que é sua concorrente e também não é sua concorrente hoje aqui, vai tocar bastante esse assunto enorme de casamento. Mas fala pra nós, como é que começou a Cláudia? Antes era Cláudia e Bia, não era isso? E agora é só Cláudia Bergamini. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho muito legal a gente falar sobre o que gosta, né? Sobre o nosso trabalho. Sim, eu vou engatar aí, que hoje eu sou só a Cláudia Bergamini, mas já fui Cláudia Bia, né? Meu nome é Cláudia Bergamini, eu sou formada em Direito, advoguei por 10 anos. Nos últimos anos da advocacia, eu entrei nessa área de eventos através da Bia, que depois se tornou minha sócia, né? E é uma irmã aí que a vida me deu. E a Bia é afilhada da Sônia Berriel. A Sônia Berriel é a maestrina, né, do Coral Arte Viva, que sempre foi assim, uma referência nessa parte de cerimônia religiosa. E um belo dia a Sônia, Bia, me ajuda nas cerimônias, o pessoal da pastoral é muito 10, mas às vezes dá umas confusões. Eu lembro disso porque era uma época que... 20 anos atrás. Eu lembro porque era uma época... A gente já falou um pouco disso, que não tinha cerimonialista. Era o pessoal, era a Cláudia Moreno lá da igreja, que às vezes vinha pra festa. A Angélica, que você já citou, que fazia algumas coisas porque ela trabalhava na parte corporativa, as empresas às vezes chamavam para fazer algo particular. É isso aí. E realmente eram só nas grandes capitais, né? E a Sônia era muito referência, né? Muito referência. Nossa, ficou muitos anos assim, sendo muito... Ela tocava em todos os casamentos de Bauru, né? Praticamente, Então, com isso, um belo dia a Bia me encontrou, né? A gente tinha amizade. Cláudia, puxa, não vai atrapalhar no seu trabalho como advogada? Eu acho, vamos fazer uma coisa que eu comecei a fazer que eu acho que você vai gostar. Falei, vou gostar? Então vamos lá. E aí fui com ela num casamento, entendi bem o que estava como que funcionava aquilo. E aí pus a advocacia na história, né? Falei, Bia, isso aí merece um contrato, entendeu? Dá um sinal. Porque a pessoa fala, não, daqui 4 meses vai ser o meu casamento. Chega lá perto, ela fala, olha, não quero apertou mais. O orçamento, muito obrigado, não quero mais. Você perdeu a oportunidade com essa data. E aí, com isso, eu comecei a acompanhar ela. Um dos primeiros casamentos que efetivamente eu acompanhei foi da filha do Tidei de Lima. Então, isso aí tem... Em junho agora, completo 20 anos no segmento também, Nossa, né? É história. De eventos, é história, muitas histórias. E com isso a gente realmente começou, mas é uma época que não tinha as redes sociais, né, Léo? Agora é outro... Se engajar no mercado, entrar no mercado, era uma luta. Sim. Hoje, assim, as redes sociais, que até é uma coisa que eu peco, uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 legumes, mas enfim, de ontem para hoje a pessoa cria conteúdo, se torna um super mega profissional nas redes sociais. E lá naquela época não. Então era assim, né? Uma coisa particular, assim, uma peculiar. Era indicação, só que a gente ia no cartório, pegava as publicações dos casamentos que tinham marcado, lista telefônica, achava os telefones e ia oferecendo. Mas o que é isso que eu não sei o que é? Eu não lembro se era você, mas eu lembro que quando começou, tinha um cerimonial que vinha aqui e pedia para eu passar as datas da minha agenda. Depois de um tempo que eu fui ficando um pouco mais amiga, a gente até andou trocando umas ideias porque assim. Não tinha onde buscar. Não tinha onde buscar. E não tinha exposição, você não fazia propaganda do seu negócio. De jeito, era o boca a boca. E lógico, através da Sônia, que era referência, lógico que os caminhos se abriram pra gente, não tenha dúvida.
Eu tinha uma amizade, tenho, com o Kiko da Adma, né? Eu e o Kiko estudamos a vida toda, ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Tudo junto. Tudo junto. Então, Também abriu muita porta. Abriu muita porta. Depois de um tempo eu vim até você também, a gente tinha uma amizade, e assim, não somos da mesma época, eu sou muito mais velha que você, não podia deixar de falar isso, né? Então, mas tínhamos éramos conhecidos, vamos dizer assim, então vim apresentar também, e aí a coisa foi caminhando, mas demorou aí uns anos pra coisa... Mas também foi uma novidade de mercado. Uma novidade de mercado. Porque não tinha, Amanda, que você não é dessa época, não tinha mesmo. Não. Já tinha um pouco mais facilitado. Amanda, você tem uma ideia, a gente decidia o mapa da festa no dia. O decorador começava a descarregar, falava, vamos montar aqui, fazer assim, era no dia. Mas não sei se tinha menos ansiedade, se as coisas eram mais tranquilas, também, né? Menos informação, né? Porque a internet, as redes sociais, a gente alcança muita coisa, então também vem muita... e aquilo, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. A informação está muito viva, né? A informação está muito viva, então naquela época não, então... eu acho que tudo fluía um pouco Era mais parecido os eventos, né? Não tinha tanta... mas aquela noiva eu vi no Instagram que fez, eu não quero, eu quero outro porque eu tenho um convidado. Hoje virou uma outra luta. E aí a coisa engrenou, depois de uns anos, a gente conseguiu efetivamente estabelecer mesmo. Na chegada da pandemia, a Bia resolveu se aposentar, literalmente. Cansou, porque as pessoas entendem um pouco assim, como ela falou pra mim no começo. Cláudia, não vai atrapalhar, porque é só de fim de semana. Mas naquela época até era, mas depois foi evoluindo. Mesmo, mas aí foi evoluindo, tanto que assim, com 2 anos, por isso que eu falei, um período eu ainda advoguei, já estava nos eventos. Mas depois eu tive que escolher. E eu que foi quando começou a andar pra valer, né? Quando começou a andar pra valer. Aí eu precisei escolher, porque os dois trabalham com agenda, com data, com prazo. Não tem condição de conciliar advocacia. E outra, eu vim para um universo alegre, maravilhoso, maravilhoso, alegre. Toda família que todo cliente que você tem é uma história, uma particularidade. Isso renova e você divide momentos muito marcantes para eles, né? Não tenha dúvida. Eu também tenho essa sensação. Então eu tenho certeza que eu optei pelo certo. A gente também, a gente também. Então um pouco essa foi a minha Eu tenho um carinho muito grande, porque eu trabalhei pra Cláudia por um tempo. Fazer uns freela com ela. Legal. Pra ela. Fomos assistentes. Quando você tinha 13 anos, falava que tinha 17, 18. Tá. Ela era o gato dos eventos, que nem tem no futebol. Isso. Poxa, Léo. Mas eu falo, foi ela, a Bia, assim, eu tenho um carinho enorme por conta, foi uma professora, literalmente. Né? Você deu aula também de cerimonial há muito tempo, né? Nós fomos convidadas pela Tânia, no Senac, fizemos parte do curso, né, que chamava casamento mesmo. Foi uma experiência super legal, porque, Léo, eu vim também da história eu também não tinha um curso, né, uma formação na área. Lógico, eu tinha minha faculdade de Direito, que óbvio, né, eu tinha e não tinha muito curso para buscar também na época, né? Então o bom senso é o que levava a gente a ir caminhando, principalmente nessa coisa do planejamento, o que ver primeiro, o que fazer. E lógico que com o passar do tempo você vai ganhando experiência, know-how na situação toda e você vai alterando algumas coisas para ficar mais redondo possível, que funciona mais. Então até a hora que a gente entrar aqui numa parte sobre isso, cada profissional acaba tendo o seu método de trabalho. Cada um formou a sua melhor maneira de trabalhar. Sua melhor maneira de trabalhar. Porque é muito isso, né? Você faz um curso aqui, um curso ali, eu acredito que vocês têm coisas para buscar, mas é muita coisa de você e se filtrar, né? Até o que está acontecendo na cidade, porque o tipo de evento que acontece qual é a demanda, né? É diferente. O que acontece aqui é diferente de outras regiões, enfim, então não dá para... Eu acabei ficando muito nos eventos de família, que eu falo, acabei não indo para o corporativo, então vamos dizer que eu tenho um know-how nessa parte de festas, de casamento, de 15 anos, de bodas. Sim, que é a sua pegada. Que é o que eu gosto muito de fazer. Um corporativo ou outro, para alguém que já é cliente, de alguma festa que foi feita, assim, mas acabamos, o caminho foi indo e foi ficando nessa parte. Vamos lá, vamos começar?
Ela disse sim. Ou ele. Ou ele. Ou não vamos começar com isso aí, não. Não é ela, é ela e ele. Ai, Léo. Falou sim. Tá bom, disseram sim. Disseram Isso, sim. perfeito. Perfeito. E aí? O que fazer? O que fazer? Bom, a minha primeira orientação, certo, é que eles definam uma data do casamento. Isso é importante porque você tem que entender que prazo você tem para se programar. Tá, mas antes dele definir uma data, ela disse sim. Você já acha importante o cerimonial estar envolvido? Eu acho, mas até para o cerimonial eu preciso ter uma data. Tá. Não adianta você procurar um profissional e falar, olha, eu quero casar. Ele vai olhar a agenda. Ah, deixa eu ver se eu tenho disponibilidade para sua data. Que data que é? Quando a pessoa fala, não tenho data ainda, lógico, eu falo, olha, vamos então marcar uma reunião, vamos fazer um bate-papo para conversar sobre o planejamento. Mas a primeira coisa que eles precisam ter é a data. Ou pelo menos uma época prevista. Pelo menos um período. Para que você ajude com isso. Um ano, um mês. Isso, eu quero casar na primavera do ano que vem. Isso, ok, justamente, então vamos começar a buscar isso. É nesse sentido que eu quis levar. Sentido. E aí eu penso na lista de convidados. Para mim ela é até um pouco anterior ao orçamento. Eu acho que a lista, lógico, é um esboço, é o que eu sempre falo. Ela vai crescer muito, às vezes até diminuir, não se sabe, né? A parte financeira, mas enfim, precisa-se ter um esboço. Porque logo os outros passos são procurar os locais. E aí você precisa saber o tamanho do seu evento. Igreja, se for um casamento, você precisa entender o tamanho do seu evento. Se você vai na busca de um decorador, as primeiras perguntas são, esse evento é para quantas pessoas? Quando são festas de 15 anos que tem a particularidade, quantos são adultos, quantos são adolescentes? Onde vai ser? Onde vai ser? E a pessoa não tem nada, então... porque é super complexo. Essa primeira escolha, eu imagino que é a mais importante. Sim. Porque você quer casar no ar livre, você não vai escolher a época de chuva. Sim. Então mas você também não pode pegar o frio intenso, porque senão também você começa a montar a sua festa ali. Por isso que eu perguntei, que eu acho que talvez... Que a outra etapa até é estilo de festa. Exato, o cerimonial é importante nesse aconselhamento desde aí. Desde aí. Não só para ajudar a organizar a festa, mas para aconselhar se aquilo que a pessoa está tentando ou está desejando é viável ou não. É viável ou não, se eles entendem tudo que envolve essa escolha, porque tem isso também. Às vezes eu quero casar no campo, mas não imagina tudo que envolve essa escolha de casar no tempo, né? O risco, na verdade, de casar no campo. A parte financeira. Também. Porque você tem que envolver mais coisas. Sim, porque às vezes vem aquela fala assim, ai, olha, minha festa é simples, eu vou casar numa chácara, meus cabelos já vão assim, ó. Quando vem com a festa é simples. Porque assim, ó. Você precisa estar aqui na gaveta, viu? A igreja tem um formato, ela tem o altar, ela tem a nave, ela tem os bancos, a entrada. Eu vou casar numa chácara, é tudo um pouco no improviso, dependendo do local, né? A gente tem locais aí que tem uma estrutura apropriada, mas se não, então às vezes quando vem com isso, então, estilo de festa é uma segunda pergunta, mas é o que você falou, o ideal seria o quê? Definiu a data, pensou, definiram isso, contratar uma assessoria. A assessoria vai poder fazer esse passo a passo com muito mais tranquilidade, com muito mais objetividade, entendeu? Otimizando esse orçamento deles. Quando nós fomos contratadas, quando já vários outros fornecedores foram contratados, pode ser até que ok, dependendo de quem são, mas se não, é muito complicado. Refém, né? Evento já está acontecendo, né? Já está andando, é mais complicado. Das coisas a noiva não tem nem noção. Ela fechou um contrato, vamos supor, com um buffet. Ela não sabe se o buffet vai colocar toalha. O que está incluso nele. Isso acontece pra caramba. Ela acha que, eu contratei, tá tudo certo. Não, aí a hora que você uma surpresa atrás da outra. E aonde vai? A maior surpresa que eu já tive nesses anos todos, assim, que pra mim era uma coisa que ela sabe, assim, no nosso segmento nada é óbvio. Eu aprendi isso. Né? Eu aprendi isso com o tempo, assim. E decorador, então mesa de doce. É óbvio que ele tem as peças. Não, isso não é óbvio que ele tem as peças. É óbvio pra você. Então eu aprendi isso ao longo do tempo, né? Alguns profissionais, né, vamos dizer, mas isso às vezes acontece. Então, o ideal é ter assessoria por isso, porque justamente
a gente vai conseguir ter esse olhar amplo em cima de todos os fornecedores e já ir... A gente está passando isso com DJs hoje em dia, né? É óbvio que é óbvio que a banda tem equipamento de som. Nada óbvio. Não é mais assim que funciona. Você pega a banda que tem o baterista, mas ele não tem a bateria. Não tem a bateria. Você tem que colocar a bateria. É muito louco isso, né? Então, o que você pensa? Para quem é leigo, eles não têm obrigação nenhuma de entender todas essas particularidades de cada fornecedor. Então, assim, contrate uma assessora de eventos. Não, mas é verdade. Um assessor de eventos. Isso vai facilitar e muito. Porque hoje em dia eu vejo que muitas noivas têm a dificuldade de assim, o que é uma cerimonialista sim. e o que é uma Eu preciso assessoria. de uma cerimonialista. Isso é o que eu mais escuto de pergunta aqui. Então, mas o que é uma cerimonialista e um assessor? Tem muita gente que fica nisso, né? Mas não tá tudo no mesmo balaio? Sim, não. Depende aí do que a IA te responder. Porque a inteligência artificial... Porque tem isso também, né? Depende do que ela vai te responder. Não é óbvio, né? Puta, já deve ter gente fazendo casamento cerimonial no IA. Não tenha dúvida disso. Tem noiva que não fala que não precisa mais de assessoria, porque a IA responde, né? Isso é louco. Tá bom. Então, assim, aí a gente chega no famigerado orçamento, né? Que é uma pergunta difícil. Então, eu percebo que muitos não vêm muito cru, não tem muita ideia de valores. Então, com o estilo de festa que eles falaram que eles gostariam de ter, aí a gente começa a dar alguns exemplos de média de valores de alguns profissionais. Você consegue entender um pouco a realidade também, porque o que eu falo muito essa indicação de profissionais, ela vai muito em cima do estilo da festa, do orçamento que eles estão pensando. Então você otimiza para não ter frustração. Sim. Eu já entendi o que eles podem gastar com cada segmento. Aí eu encaminho no decorador que eu sei que tem uma estimativa mínima de valor, que a pessoa vai encher os olhos e aí ela vai ficar frustrada porque nada mais depois pode ser que vá se encaixar. Não que os outros não sejam bons, mas é sonho, né, gente? A gente está lidando com coisa... É um trabalho nosso muito diferente, e aí, às muito vezes, sensível. A internet atrapalha. Porque a pessoa vê coisas no Instagram e fala, nossa, eu quero isso, não sei o quê. A hora que ela vai ver o quanto custa aquilo, está completamente distante do que... E não quer dizer que o outro mais simples vai ser ruim. Lógico que não. Não tenha dúvida, só que frustra. Mas essa administração disso é terrível. Por isso, alguém tem que pôr ela no chão. Aí ela, ele, enfim. É o nosso papel também, né? Psicólogo, tudo nós somos. Tem que pôr no chão. Então aí a gente vai norteando e tem as etapas depois, né? Você parte depois que você achou a igreja, se for um casamento, o salão, o buffet. Concomitante a tudo isso, você tá vendo o trabalho de decoradores, entendendo qual entra no orçamento dela para já poder ir encaminhando. Música, que para mim é uma das, assim, olha, me desculpe demais segmentos do evento, mas assim, eu sempre falei, desde que eu comecei a trabalhar, é um tripé. É comida boa, é bebida gelada e é música. Então, se eu já estou com isso contratado, vamos dizer assim, os demais profissionais têm que estar todos no mesmo padrão de festa. Isso é importante. Eu acho que você ter um profissional, um buffet de padrão A, vamos considerar, aí você ter uma coquetelaria de padrão C, não combina, não casa. Então você começa a padronizar o seu casamento por esse trio. Sim. Que para mim a música é importantíssima. Assim, eu já vi escolhas de musicais para eventos que eu peguei andando, vamos dizer assim, que não casava com o que ia acontecer, com os convidados, e efetivamente não deu certo. Rolou. Então a gente fica triste com isso, porque você quer que a festa seja um sucesso, você quer, entendeu? Você participa desse sonho, dessa realização. E quando não dá certo, principalmente até por causa de música, porque assim, o buffet você dá um jeito, a bebida você vai lá e cutuca, olha, põe pra gelar, mas se a música... A decoração, se não tá tão bonito... É um ambiente gostoso, mas tudo bem, mas se a música não engrenar... Não tem festa. É o termômetro da festa. É o termômetro da festa, Amanda, é isso mesmo. Então, uma outra parte importante é essa parte da música e foto e vídeo. Mas peraí, antes da gente entrar na polêmica foto e vídeo, você sentiu que no
pós-pandemia isso se tornou mais importante? As pessoas têm buscado muito mais festas com mais animação? Mais atrações. Com mais coisas acontecendo. Era raro, sim, muitos. Eu percebo que você acaba tendo, antigamente, vamos dizer, eu administrava lá, vamos dizer, era uma gestão de 12 profissionais numa festa. Hoje você tem 25, 40 profissionais para trabalhando. Virou. Eu achei também. Direto, né? Mas eu achei que o pós-pandemia mudou muito o perfil da festa em si. Eu senti que as festas ficaram com um número mais enxuto de convidados, né? Às vezes a gente vê que dificilmente a festa passa de 200 convidados. São poucas. Mas que era comum muitas atrações. Nossa, antigamente era 400, 450 convidados, às toda vezes semana. 350. Eram casamentos grandes. Comum, né? O número de eventos eu acho que é o mesmo, mas os eventos são muito menores. Até mais, viu, Léo? Eu não sei, virou um boom de eventos durante a Hoje semana. em dia. Tudo. Não, sim, mas os eventos são menores. Outra coisa que eu percebi, que eu senti, é assim, o meu cronograma de planejamento, eu até dou risada, tá assim, 1 ano e meio de planejamento. Imagina, hoje em dia eu sinto assim, com 6 meses, a gente tá tendo que planejar festa. Que antes a gente tinha 1 ano e meio para planejar. Então, a nossa vida também virou um tumulto por causa desses planejamentos curtos. Isso é terrível. Não, eu tô hoje, que nós estamos gravando aqui, eu tô com um evento para daqui 6 dias que entrou hoje. 6 dias. Isso que eu percebi muito depois. As pessoas querem, eu acho que, muito comemorar a vida, né? Vocês também. Né? É isso mesmo. Pós-pandemia. Isso eu percebi também. Pós-pandemia a gente teve essa questão do evento ser mais rápido, ela não planeja por tantos anos, por tanto tempo mais. Ele tá mais enxuto, então as pessoas são mais selecionadas a estarem ali. Os fornecedores normalmente de uma qualidade melhor, então as pessoas conseguiram Sim. entender mesmo o valor, né, do fornecedor ali e tudo mais. E com mais atrações, então a gente não tem mais aquela festa engessada, né? Não. Sim, mas eu tenho começado a sentir nos últimos meses um movimento além desse de encurtar o tempo das coisas acontecerem, que mudou bastante para mim no pós-pandemia, mas além desse que ficou frequente, um movimento muito como era antigamente, de uma previsibilidade longuíssima. Eu já tenho 4 datas para 2028. Como era isso? Isso era assim 20 anos atrás. Justamente. Parece que os dois mundos estão se juntando. Eu não sei se vocês já estão percebendo isso. Para mim, eu senti essa... Eu não tô em 28 ainda, tô em 27 só, mas tá bom. Tá muito louco isso. Tem as duas demandas. A demanda imediata e a demanda de longuíssimo prazo. Que às vezes a gente fica até perdido, porque eu falo... Quem indicar, às vezes eu falo, olha, eu liguei na igreja, mas a agenda não tá aberta da igreja ainda, eles têm que aguardar março, que todo março sempre tem alguma... É horrível. Então às vezes a gente fica até parado. E muitas vezes pro cliente até não é legal, porque às vezes também Nossa, deve dar ansiedade na noiva, hein? Aí depois fica um hiato, aí eles falam, olha gente, agora vai ter um hiato aí, entendeu? Não tem muito assim, do que ir fazendo, né? Quer ver vestido, quer ver, né? Que são coisas que às vezes a gente fala, isso não é uma coisa que tenha prazo, isso vai da personalidade da pessoa, achar o vestido. Manda pra pessoa ali, pra a gente ir fazendo uma agenda pra ela com tempo antes, mas aí ela é ansiosa. Vai atropelando. Vai atropelando. Fica vendo aquele vestido, eu falo assim, a noiva que vê o vestido com muito tempo de antecedência, ou dá muito certo ou muito errado, porque ela... Ou ela é muito decidida e ela não vai ver mais nada depois disso, ou fala, você é ansiosa? Dela, né? Aí eu sou, então espera pra ver vestido. Não, mas isso aí vai mudar, porque agora com os monjaros da vida, imagina, isso tá mudando muito, tá um sofrimento danado isso. Não, eu tive noiva que teve que mudar o vestido. Lógico. Mudou. Hoje tá um tiro curtíssimo pra mudar. Antes as noivas sofriam pra perder 2, 3 quilos pra entrar no vestido, hoje não tem mais isso. Eu tive um cliente esses dias que eu falei, olha, os doces, o cálculo é esse, imagina, dos meus convidados, você pode reduzir pela metade. Por quê? Tudo monjaro. Ninguém come nada, Cláudia. Você quer reduzir o cálculo de doce pela metade? Eu quero.
Mas para ter um mínimo, a mesa de doce precisa ser bonita. Para encher a mesa de doce precisa ser bonita. O decorador vai matar, a decoradora vai matar. Parece que cada hora... Mas está se adaptando, acho que sim, até cardápio. mas que é muito legal, que nem você falou, da festa ter uma dinâmica diferente do que era antigamente. Até por isso o pessoal tem festejado mais. Eu acho muito legal. Ó, o boom das festas de 15 anos, o boom das comemorações de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Nós estamos com duas aí, 70 e 80 anos, olha que maravilha. Muito, muito, esse muito ano, 2020, nós estamos em março, eu já fiz 2 aniversários de 100 anos. Ai, que top. Não, tá mudando demais o negócio. A gente tem que estar... Nossa, isso dá um trabalho, a gente tem que ficar antenado, né? Mas a gente escolheu, né? Pode crer. A gente escolheu, né? Léo. A gente escolheu, tá certo. Mas é uma delícia. A gente escolheu trabalhar a semana inteira, trabalhar de final de semana. Eu falo que por mim que trabalhei antes de vir para esse ramo com oficina, velho. Nossa, eu só lidava com problema, né? E eu na advocacia, né? Quem procura advogados, tá tudo bem. Eu brinco. Ninguém procura. Eu faço uma piadinha às vezes com os clientes que vêm aqui e falam, nossa, eu vou gastar tudo isso. Falando, melhor gastar aqui que na Unimed, né, velho? Nossa. Simples assim. Errado não tá. Né? Mas é mesmo. Porque é sempre coisa boa, coisa alegre, momentos que vão ficar gravados pro resto da vida. Por isso que eu falo que somos privilegiados. Putz, é mais que investimento, viu, Amanda? Eu acho que é um negócio que, nossa, você não vai esquecer nunca mais. Ajuda a saúde mental. Tanto se der certo quanto se der errado, né? Ajuda a saúde emocional, ajuda tudo, eu acho. E pra gente, assim, também, porque, lógico, não vamos romantizar, dizer que evento é glamour, né? Como todo. Não, tem os perrengão bravos. Lógico, também. você tá aqui cuidando, administrando crise, entendeu? Para que o sonho realize, você tá por trás. Você tá administrando vários egos ao mesmo tempo para fazer o troço funcionar, né? Vários egos. E o que é legal é quando você consegue fazer com que todos esses egos, assim, sejam em prol do seu cliente. Perfeito. Então, quando você pega profissionais que agem dessa forma, é muito gostoso, é muito legal o antes, é muito legal o dia, o evento em si, todo mundo trabalha tranquilo, sabe? Comprometido, a coisa flui. É muito bom. Então somos privilegiados. Quando todo mundo tá um preocupado com o outro, é muito legal. É ruim quando um quer só o dele e o outro que pega fogo, né? Quer mais é apontar o erro do outro, sabe? Isso foi uma coisa que desde o começo eu sempre foi aquilo que eu falei. Usei o bom senso da coisa. Estamos todos aqui em prol do cliente. Essa noiva. Não é o seu evento. Não é o meu evento, não é o seu. É o nosso evento para o cliente. Então isso todo mundo tem que estar junto. Né? Isso é muito legal. Sim. Lógico, nós somos prestadores de serviço, mas enfim, né? Eu acho que é legal quando... E eu acho que o que agrega muito isso, Amanda, é a assessoria. Sim. Sem dúvida. Mas vocês são o link de tudo isso. Vocês são tipo o pino de centro do chassi, velho. Eu acho que a assessoria é que traz essa empatia para o evento. Sem dúvida. Sem dúvida. E dentro dessa mistura aí que a Amanda fez, que pra mim é tudo a mesma coisa, assessoria e cerimonial... Tem gente que fala que não. Assessor planeja, cerimonial só executa. Então, partindo... É por isso que eu quero chegar numa pergunta que vai funcionar para as duas. Cerimonial de reta final. Funciona? Nunca fiz. Não, você porque um monte de gente pergunta. Não. Em 20 anos, desde que a gente começou, eu sempre só tive dois tipos de pacote. Essa acho que é uma dúvida muito frequente. Nunca fiz. O reta final, que é aquela pessoa, vou contratar uma pessoa só pro dia, dá certo? Eu no começo eu fazia, nunca fiz só pro dia. O meu dia começava em 3 meses antes. Eles falam dia, mas é uma coisa 3 meses um pouco antes. Eu sempre coloquei a confirmação de presença, sempre tive contato. Mas você fica refém dos profissionais que ela contratou. Mas aí, isso é um problema. No começo, ali, quando eu abri a empresa, eu falei, 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu falei, vou fazer. Aí eu comecei a falar, gente, muito fumo, não dá. E assim, é um fumo que você não... Você não consegue, e é o seu nome que aparece. E eu sei que tem que resolver. Então assim, a pessoa não quer saber, ela me contratou acho que não. no dia. Nem ela quer saber, ninguém que está no evento. As pessoas que estão no evento, eles são...
futuros clientes seu. Então ele não quer saber. Então a gente percebe muito assim, o evento é do fulano, legal, vai estar bom, vai estar organizado. É isso aí. Entendeu? Então você constrói isso ao longo do tempo. Você então deixa desde que a gente começou, eu gostava do quê? Gosto do quê? De estar à disposição, na verdade, do cliente, para ele tirar dúvida. É o que eu falo, são leigos no assunto, eles não têm obrigação nenhuma. A pessoa é nossa de trazer. Então é legal que eu esteja à disposição para tirar dúvida mais de uma vez, para ele perguntar, para eu poder orientar, trazer trazer contra, ser bem pé no chão, inclusive com orçamento. Eu acho que isso é importante, o casal tem que ter pé no chão, o cliente tem que ter ele pé no gasta chão. demais numa coisa e depois falta em outra que era importante. Justamente. Quando eu comecei, eu vendia, e aí eu falei assim, nunca mais eu faço esse raio de assessoria final. Foi quando uma coisa que não é óbvia, uma noiva que ela tinha cotado comigo, não fechou com outro assessor na época e tudo mais, aí não deu certo, voltou. Quando ela voltou, eu peguei todos os contratos, coloquei assim, aí eu fui lá, de tal lugar lá, X. Tem cadeiras. Tá, mas quantas cadeiras vai ser pro seu evento? Não, qual cadeira? Não, combina com a decoração? Quantas também? Isso era um detalhe, assim, começava assim, ele falava que ele tinha 300 cadeiras, mas não significava que ele ia colocar no evento pra ela. E aí eu cheguei no fornecedor a obviedade que a gente brincou aqui. Falei, a gente tem 100 convidados, quantas cadeiras você vai disponibilizar? Acho que, sei lá, era 40, 50. Nossa. Aí ela, mas você coloca no contrato que tem 300. Ele respondeu pra ela assim, eu coloco o que eu tenho, eu não coloco o que eu vou te deixar à disposição. Nossa. Aí eu falei assim, e tem esse profissional, né? E não é um, não é dois, tem um monte, né? E aí eu falei, quer saber? Não, falei pra mim, duas coisas. Eu falei, nunca mais eu faço aqui e nunca mais eu faço esse tipo de pacote. Porque assim, eu vim, querendo ou não, eu fazia freelance pra várias assessoras, então eu tava acostumada a chegar. Você iniciou uma forma de iniciar no mercado, também tem um custo mais baixo, lógico. Aí eu falei, depois disso, eu falei, nunca mais. E nunca mais fiz. A Cláudia também eu nunca vi fazer. Não. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu não faço, eu não gosto. Sei lá, se eu simpatizar muito, eu posso dar um desconto, entendeu? Do meu valor, mas assim, eu continuo agindo da mesma forma. É que eu acho que eu olho por um lado que eu sempre tô com. É difícil eu estar com um perrengue de profissional ruim, tanto aqui quanto fora, mas eu imagino as coisas que vocês pegam. Sim. Nossa, uma festa num salão lá que era da comunidade da paróquia, não sei da onde, que não tem, tá evento, cheio de pombo, do evento não tem cozinha, não tem energia. Estrutura. Imagina, nós com um buffet de churrasco lá do cara que não é o que a noiva quer, mas é o que a família do noivo quer. Deve dar uns pau, hein? Melhor dos mundos, se é casamento é na igreja, se é festa no salão de 4 paredes bonitinho, melhor dos mundos. Se é festa no salão bonitinho, com os banheiros ali, nossa, banheiro, com estrutura boa, é melhor. Nossa, dos mundos. Tinha um salão aqui em Bauru. Que tem uma estrutura. Antigamente tinha um salão de festa em Bauru que não entregava papel higiênico. O cerimonial tinha que comprar papel higiênico. Ainda tem, viu, Léo? Ainda tem? Você tem que providenciar tudo isso. Então aí você pensa, se você pega um cerimonial sem know-how, sem uma experiência, pode ser que ele deixe de pensar nisso, porque seria óbvio que o local tenha papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, e chegue no dia do evento ele se veja lá, a poucas horas de iniciar, não tem. Cadê o papel? Entendendo que isso não tem, e vai ter que correr para se virar, porque é ele que vai ter que se virar. A gente tem, né? Tem equipe que vende a faxina da festa e não tem vassoura? Tem de tudo. Tem de tudo, Léo. Então, assim, a assessoria, ela, lógico, ninguém nasce sabendo, a pessoa vai aprendendo conforme vai trabalhando, não tenha dúvida. Mas hoje a gente vê muita coisa, né? Hoje tem muita coisa para aprender. Só erra mesmo quem é preguiçoso, não quer fazer um bom planejamento, isso que eu ia falar. Por isso tem preguiça de vocês estão se tudo que precisa. Vocês estão se tornando cada vez mais indispensáveis. Não tenha dúvida disso. Por um outro lado, eu vejo que por conta da internet, você tem lá um Instagram bonito e tudo mais, é sinônimo de, nossa, é um fornecedor muito bom. É aquilo que eu falei, que eu não tive e que hoje a pessoa da noite pro dia, ela se torna um super profissional. E aí eu falo isso em vários segmentos. Vários segmentos, lógico. Que assim, você entra lá, o Instagram é impecável, você fala, meu Deus, maravilhoso. A hora que você vai trabalhar com a pessoa, você fala,
viu? É mas amador, tem- né? É amador, só não é que o ego tá lá profissional, em né? cima, porque Nossa. a pessoa vende que ela é muito boa. Eu falo, até a pessoa mente tanto que ela Que acredita. acredita. Ela acredita que ela é acredita, excelente. Por isso, cada vez mais, é isso que a gente falou, vocês estão se tornando indispensáveis, que vocês que vão Sim. colocar essa noiva, esse noivo no chão e falar, peraí, você gostou bastante desse cara? Vamos lá ver. Vamos lá ver se é isso mesmo, Justamente, vamos tem participar do referência, evento. alguém exato. já casou, alguém Você já já foi em contratou, festa com ele, é. você já viu ele tocando em festa, ou você já viu essa entrega. Eu acho que tudo isso é muito importante. Por isso que mesmo com as redes sociais hoje em dia, o boca a boca, a Continua referência, importante. para mim, muito importante. Eu fico muito feliz. Toda vez que alguém me procura, eu pergunto, você foi indicada por alguém? Fulano, ciclano, alguém que eu já fiz, etc. Eu já fico tão tranquila, querendo ou não, já é como se fosse 90% chance do contrato ser fechado. Já veio com uma referência, porque assim, diferente de foto, de vídeo, que você tem material para apresentar, o buffet, que você tem a comida, o cerimonial tem o quê? Um blá blá blá, muito bonito, uma lábia boa, entendeu? Se for lobista, melhor ainda. Então é difícil isso. Então, confiando no vocês, cerimonial, assessoras e cerimonialistas, qual seria o passo a passo? Vamos voltar, que a gente começou, desvirtuou e vamos voltar aqui para o centro. Passo a passo. Passo a passo, vamos lá. A noiva contratou o cerimonial, ela já sabe data que ela quer casar. Que seria... O ideal. O ideal do passo a Não passo. sei se o ideal, mas qual seria o passo a passo? Ela definiu Porque a ela data, ela vai ver o estilo tem o cerimonial, de festa, contratou o cerimonial. Data, qual o próximo passo? Orçamento, fazer uma média de valores para ter uma ideia, porque aí ela vai procurar um buffet, um local, se for um casamento. Seria um local nessa escala? Seria um local, que pode ser o buffet que tenha local próprio ou Um não. local e você vai levar outro buffet. Só que se é uma festa, é local e buffet. Essas datas precisam bater. Então, é ideal que sejam procuradas juntas. Então, isso no passo a passo tá aí. E se for um casamento e for ter igreja, a igreja. Essas datas precisam bater. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Partiu daí, Eu vou para o resto dá pra ver com por calma. isso que eu falei, cada profissional tem um método, mas eu vou para decoração, que eu acho que é importante. É um pouco mais demorada essa contratação, porque tem reuniões, tem detalhes, demora um pouco para ser decidido. Simultaneamente, na verdade, eu estou vendo música, que eu já listei aqui, que eu considero muito importante. Passo Instagram de música de igreja, passo Instagram dos DJs, já peço para ir fuçando, como passo também de foto e vídeo. Eu acho que você vai definindo umas coisas e pesquisando outras coisas. Definiu, não fechou ainda contrato, não tem problema, mas já está definido, vamos para outra etapa. Então, são esses profissionais. Buffet, assessoria, buffet, local, né, se for o caso, igreja, caso tenha o casamento na igreja. Depois buffet, decoração. Eu vou para música da cerimônia religiosa, se tiver, música da festa, foto e vídeo. Você também faz isso? E aí eu coloco também... A coquetelaria, eu acho que a busca está sendo muito grande. E aí você tem os profissionais, eles conseguem atender mais de um no dia. Mas dependendo do estilo do casal e eu já entender do cliente que aquilo é mega importante para a festa, eu não vou correr o risco. Entendi. Eu já disparo uma mensaginha. Eu acrescento também cabelo e maquiagem, porque é a mesma coisa de assessoria, que a pessoa tem muito contato, foto e vídeo, que a pessoa tem que sorrir pra eles. Sim, precisa ter essa empatia. Além de ser um trabalho muito bem feito, tem que ter essa conexão, porque é uma pessoa que fica ali o dia inteiro com a noiva. Se eu tô planejando isso há 1 ano, são as primeiras providências que eu tenho que tomar. Você sabe que eu não sou cerimonial ou assessor. Mas você assessora bastante. Mas eu assessoro muita gente, né? É automático, as pessoas vêm com a mesma opinião. Assessoro muita gente e no meu próprio site tem muita informação disso. Eu penso muito parecido com vocês. Eu só coloco um detalhe nessa história. Eu costumo chamar aqui, quando eu faço minha assessoria, o tal do profissional ímpar. Quem que eu chamo de profissional ímpar? O profissional que aquele cara é importante para aquele casal. Quem é esse cara importante? De qualquer jeito. Por exemplo, eu quero muito o Aurora Summer tocando na minha festa. Esse cara tem que passar na frente de todo mundo, desde que eu já tenha local e data. Sim.
eu amo as fotos do André Timex. É a particularidade de cada esse evento. pra mim é um profissional ímpar, Sim. entendeu? Eu sou muito amigo do... Porque eu tô citando nominalmente, sou muito amigo do Evandro Altimari e eu quero o Evandro na minha festa. Esse cara é um profissional ímpar. Sim. Porque ele só faz uma festa na noite. Não tenha dúvida. Eu gostaria que a minha decoração fosse com a Bia ou com o Sérgio. Ok, eles conseguem executar mais de uma festa no mesmo dia, então a gente não tem tanta prioridade. Profissional de um eu só dia coloco só. essa observação no meio dessa história. Profissional de um dia só, sim. Principalmente é o que eu falei, essa conversa... Salão de cabeleireiro também, eu amo lá a fulana porque ela é a única que acerta a maquiagem dos meus cílios. Até porque eu brinco sempre com o cliente, muitas vezes noiva e noivo, que eu falo, se no dia tiver descontente com maquiagem e cabelo, não tem o que nós possamos fazer. Então, assim, priorize não querer economizar nessa parte, porque ele é muito importante. Legal. Não tenha dúvida. Literalmente vai dar a cara da pessoa, né? Por isso que eu Então, essa conversa que você faz, essa observação de já pensar nessa conversa, tem algum profissional que vocês querem, tem alguém de foto que você já viu, tem alguém de foto... É a hora de, foi o que você falou, é um profissional que você faz um evento o ímpar, pra mim é o ímpar. A gente precisa se atentar e não perder essa data. É o sonho, né? O meu sonho é fazer com fulano. Lógico. E alguns detalhes fazem muita diferença. Eu brinquei com o André assim, mas se você pegar um álbum do André, do Yoshida, as fotos do Michael, se você olhar, elas são diferentes. Sim. Porque eles têm um olhar diferente, eles editam, um tem mais contraste, outro tem menos. E tem gente que ama a foto de um e tem gente que odeia a foto do um. São estilos, né? Do outro. São estilos diferentes. Por isso que é aquela coisa de dar uma olhada no Instagram, ver o estilo da foto, ver se gosta. É um primeiro passo, na verdade. Eu abro 3 perfis de fotógrafos bem diferentes um do outro. Você tem um fotógrafo que eu acho que... Não, eu falo assim, a noiva é a mesma coisa, a noiva que às vezes ela não tem noção, eu vou contratar foto. Porque às vezes se mandar lá 3 perfis, eles vão olhar, umas fotos bonitas, mas e aí, o que eu tenho que olhar? Fala, qual tipo de foto você gosta Qual mais? das 3 você gostou mais? Esse foto cara. mais amarelada, mais contrastada, mais clara. Isso aí. O que vocês gostam. Pra gente conseguir ir filtrando e... Então, Léo, na verdade, esse primeiro momento, ele não é... Vamos dizer, embolado, usar a palavra embolado, mas de uma certa forma acaba sendo para garantir uma escolha de data. Isso independe. É isso que eu falo. Agora isso, desculpa te cortar, pra mim é independente do prazo. Se esse casamento é para daqui 2 anos ou para daqui 6 meses, eu acho que são os primeiros que tem que ir atrás. Com 6 meses embola tudo, né? Porque aí você, além desses, você já tá vendo doce, você já tá vendo lembrança, você já tá vendo tudo, papelaria, tudo junto. Mas o melhor dos mundos é aí Mas você não acha que hoje nós temos muito mais profissional do que a gente tinha antigamente? Sim, mas tem alguns segmentos que você não tem ainda é carente, né? Ainda é carente. É sim, porém não, né? Sim, porém não, exatamente. Alguns segmentos que ainda são carentes e aí vai da rapidez nossa, né? De já olhar aquilo e vai falar, opa, já vou segurar. É carente. Já vou segurar isso aqui pra mim. É carente. Eu quero sucesso da minha festa, eu não sou boba, entendeu? É carente e muito nichado também, eu acho. Sim. Nichos? Eu acho nicho por valor. Eu acho que tem nicho de valor de profissional em Bauru. Por isso tem orçamentos de A a Z, né? E aí dentro da minha assessoria, eu falo, cara... A sua assessoria é com C, a nossa é com S. A assessoria que você faz com o seu cerimonial, é muito importante que você abra valores. Sim. Porque eu tanto acho que é tão nichado isso que quanto mais aberto for o valor com vocês, mais fácil você orientar melhor otimização desse dinheiro. Eu acho que vocês são também um assessor financeiro nessa história. Não tenha dúvida. Estou errado não? Porque eu nunca entrei nesse mérito com nenhuma de vocês, mas eu imagino que seja também. Tipo, você está gastando muito ali, será que não era melhor você gastar um pouquinho aqui? Essa noiva vem, tem um orçamento X. A gente prioriza, né? A gente tem que priorizar e fazer acontecer. Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. Para isso, a gente é muito esse elo de pedir orçamento, pedir estimativa de valor para os profissionais. Com isso, a gente também fica por dentro
do que está Claro. acontecendo de valor. Você já das tem meio caminho mudanças. andado. É por isso que eu falei que naquela conversa, naquele primeiro bate-papo sobre orçamento, você já consegue passar uma média de valores e entender que se para eles aquilo é alto, aquilo tá baixo, dali você já consegue. Então o principal é essa reunião. Não dá para contratar assessoria e outros segmentos também não, por valor. Simplesmente pautando pelo valor. Sim, claro. Tem que ter Claro, reunião, claro, tem claro. que conversar. Precisa, é um perder tempo, mas é precioso, acho que, para um planejamento. É para um dia, né? É, um dia da pessoa, único, então não tenha precisa dúvida. perder esse tempo. Com né? certeza. Eu falo, e a gente fica por muito tempo, né? Então Sim. a pessoa tem que gostar do trabalho e gostar da nossa cara, porque a gente conversa ali Sim. quase todos os dias com a Como pessoa. existe essa coisa de empatia com foto e vídeo. E cerimonial. Não, cerimonial, como ela estava falando, e foto e vídeo. Sem dúvida. Precisa ter. Precisa ter. Se você não simpatizar no dia. E aí, vai assim, virar. agora eu vou polemizar um pouquinho. Dentro disso que a gente está falando, de profissionais e tal, o que vocês acham de pacotes? Eu acho que isso ia entrar na nossa pauta das dicas, vamos dizer Então vamos assim, começar que eu essa poderia pauta. falar de Então dicas, entra nisso. O que né, você acha de pacote, Cláudia? de erros e acertos, vamos dizer assim. Eu tenho um pouco de receio com essa coisa dos pacotes que são oferecidos, principalmente naqueles onde é velado quem são os profissionais que trabalham. Então, toda vez que alguém me procura e já foi atrás de algum local que oferece esse tipo de pacote, a primeira pergunta que eu falo: você sabe quem é a decoração? Você sabe quem é a música? Você sabe quem é a equipe de bartender? Às vezes que está até o sendo cerimonial. oferecida? Ou muitas vezes tem o cerimonial. Porque assim, o local e o buffet, muitas vezes ela tem alguma referência, ou às vezes até não. As pessoas vão pela facilidade de não querer perder tempo, Isso. já fecharam um pacote, porque pronto, já está resolvido. O barato sai caro, né, gente? A gente tem essa experiência e sabe que as coisas não funcionam. Não existe milagre no nosso segmento, não tem milagre. Não tem. As coisas têm que ser muito transparentes. Então, assim, milagre, duvide. Não, e assim, me corrijam se eu estiver errado, porque às vezes vocês acabam vendo o universo seus é maior que o meu. Nenhum lugar presta esses serviços, todos são terceirizados. Todos são terceirizados. Nenhum cara tem lá, eu tenho salão, buffet, eu mesmo faço a decoração, Às eu vezes mesmo ele faço agrega a decoração, às vezes. mas ele não faz, ele não tem o DJ que é ele, não, tudo ele terceiriza. Tudo é terceirizado. Pra mim aí que tá a pegadinha do pacote. Porque muitas vezes ele tem 2, 3 profissionais que ele pode utilizar para as datas. Deixa eu refazer, eu acho que a pegadinha do pacote para esse tipo de evento. Eu acho que para um evento corporativo, para um evento, uma formatura, que você não tem a particularidade daquela noiva que gosta disso ou daquilo, ok. Exato. Mas no 15 anos, no 40, 50 anos, no casamento, não tem jeito. Porque o som que aquele DJ toca, que às vezes está no pacote, não é o que você quer. Desde que você consiga ser muito claro e objetivo nesse pacote. Então, por exemplo, quem é a sua decoração? É fulano, gente, é legal, tá? Quem é o DJ? É ciclano e beltrano. Então, será que a gente pode escolher? Isso, mas ninguém faz isso. Ciclano, beltrano, né? Tudo coisa de velho. Mas ninguém abre isso. Você entendeu? Às vezes abre, Léo. Então, quando existe essa possibilidade, por isso que eu falei, não é que eu sou contra pacotes, mas aquele onde é velado... Mas não é o melhor caminho. Não seria o melhor caminho. É o mais prático. Mas não é o melhor. Mas eu sou contra porque, assim, às vezes você até sabe quem que é, mas o contrato vai ser fechado com fulano, eu usando fulano. Lá, fulano, ciclano. Você, assessoria, não tem poder nenhum. O contrato é fechado com fulano. Se ele vai terceirizar o ciclano e o beltrano, mas o contrato é com tem fulano. Isso também. Qualquer coisa que aconteça, caiu tudo. Então, assim, eu não gosto. É um risco, na verdade, que corre. Eu também não gosto. Embora pareça muito prático... Outra coisa de erros e acertos, assim, que eu gostaria de frisar, como eu já falei, eu acho que a música é uma coisa muito importante para uma festa. Quando você contrata equipes que têm estruturas, né? Hoje em dia a gente tem estruturas maravilhosas. Equipes de música, som, iluminação, painéis de LED e tudo mais. Às vezes a pessoa não se atenta a quem são os DJs dessa empresa que vai tocar, quem vai tocar.
Então, toda vez eu falo assim, na verdade a gente tem que fazer o caminho um pouco inverso. Você tem que ir atrás do cara, entendeu? Da pessoa que é o DJ, é ele que é a alma da história. É mais fácil dar um upgrade no equipamento e do que na aí pessoa. eu dou um upgrade na história em volta. Então meu receio é isso. Vamos deixar claro pro nosso pessoal que está assistindo, que hoje está super técnico, está uma delícia. A gente tem que tomar cuidado em algumas misturas, gente. Me corrijam se eu estiver errado. Equipe, o que nós temos no mercado, basicamente, é o DJ que toca, que fornece som e iluminação. Sim. E a gente tem grandes empresas de som e iluminação que tem o DJ. Embora pareça tudo a mesma coisa, não é. Não é. E tem relevâncias diferentes. Então, a pessoa que toca continua sendo o mais importante, na minha opinião nessa também. História. Se ela não tem, por exemplo, 30 metros de painel de LED, só tem 10, é mais fácil se alugar de um outro 20 metros e incorporar essa pessoa do que você contratar um negócio que tem 30 metros de painel, mas o DJ que toca é ruim. Justamente. Então a gente tem, mas por outro lado, a gente também tem hoje os DJs atração. Sim. Que isso não tinha até pouco tempo. Não tinha no universo de balada, mas não no universo de eventos. Que estão migrando aí, que você pode são as opções. Isso, um DJ que não é bom, mas tem um equipamento muito legal e você vai contratar ao invés de uma banda ou além de uma banda, um DJ atração, que aí resolve. Mas você sempre está gastando mais. Então tem que fazer essas distinções, porque parece tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Justamente. Então aí entra a assessora também. É nessa parte que a gente, já estando contratado, você consegue. E é difícil de entender isso, né? É o que eu falei, pro leigo ele não tem nem obrigação de entender. Cabe a nós mesmo, com a nossa experiência, passar tudo isso e conduzir, né? Fala, além dela com a cara e tudo mais, porque assim, às vezes, o trabalho é muito bom, mas não fui com a cara da mão e falando, não fecha, não tem como. Ontem, fica muito tempo. Ontem eu atendi, desculpa te cortar, atendi um 15 anos, tá tudo certo, Léo, tá fechado, tá tudo certo, ela não tinha nem data reservada, tinha data reservada, mas veio fazer o contrato. Já fechei o DJ, falei, legal, é o Tubarão, tem um Shark. É o Shark. Um DJ famoso e tal. Nossa. Não sei, não sei. Enfim. Com o Shark, beleza, tudo certo. Exato. Tá, e eu perguntei pra legal, ele vai trazer equipamento? As coisas, ou você vai contratar? Não, ele traz tudo. Falei, você tem certeza? Aí o marido dela abriu o contrato. Não traz Lê nada. pra mim, Léo. Não, mas eu já achei caro. Falei, então, mas... Não tem. Eu falei, quando ela veio conversar comigo, então, eu falei pra ela, e é fácil você achar que é tudo a mesma coisa, né? E não é. É lógico, ainda tem um valor alto, agregado, na sua cabeça é tudo. A pessoa vai falar, não tem som? É um DJ que não tem caixa de som, nem pra trazer. Não tem. Mas quando eu fui falar com ela, que eu fiz a reunião em seguida, o Léo me falou isso, eu falei, mas então o Léo fez a assessoria de mim. É verdade. É assessoria, Fiz isso, porque viu? Não é óbvio, não me chamar né? mais. Eu sou então um assessor ou um cerimonialista? Cerimonialista não, sou um assessor. Então tá. Tô começando a entender a diferença. Assessorando a pessoa. Tá ajudando, auxiliando, é isso aí. Mais dicas, Cláudia, conta pra nós. Mais dicas? Bom, uma dica também é você sempre reservar pelo menos aí 5, 10% do seu orçamento para essa reta final, né? A reta final. Surpresas. A reta final tem surpresas. Às vezes você quer agregar, aumentar o tempo de festa, então tem esses adicionais, essa hora extra de bartender. Então, às vezes não é nem surpresa. Não é surpresa, parece que aquela coisa não foi que deu errado. Não, às vezes você já tá com tudo pronto. É agregar coisas mesmo. Eu vou pegar mais uma hora, eu vou pegar algum drink extra. Então a dica é essa mesmo, de também deixar sempre o orçamento, precisa ter o que a gente brinca de gordurinha no final, né? Para você poder acrescentar algumas coisas. Putz, gente, hoje tá muito legal o papo de casamento, hein? Bastante informação relevante. A melhor dica é contratar assessoria. Contrate assessoria de eventos. Mas você sabe que eu falo nas minhas assessorias aqui, eu falo, olha, é melhor não ter do que ter um cerimonial ruim. Porque, eu acho que você deve pegar nossa senhora! Música de cerimônia religiosa. É melhor você pegar um conjunto que é preparado para isso e de referência para isso. Ou põe um cara fazendo música mecânica. Ou coloca o Bonovox lá cantando. Mas é isso aí.
Entendeu? Põe Coldplay mecânico. lá tocando. Põe mecânico. É isso que eu falo. O fulano vem aqui, o outro junta dali, aí junta com outro músico, Nossa. eles ensaiam, eles... Então, assim, a sua cerimônia religiosa é maravilhosa, a homilia é linda, a música desafinou, o que você vai lembrar da sua cerimônia? A música desafinada. E quando vem assim, eu tenho um amigo meu que tem uma banda, ele vai tocar na... Nossa! Você já sabe que é aquela noite é 3 comprimidos. Não tem jeito. E, assim, também situações, quando você pega coisa em andamento, eu já tive uma situação que a festa realmente não foi do jeito que eu gostaria que ela corresse, justamente por isso. As pessoas aparecem, mistura, né? oferecem atrações, as atrações... Esse pode tocar nesse horário, mas esse só pode tocar naquele horário. Você olha o cronograma e fala, Como que eu vou encaixar isso? E outra, com uma diferença de horário, o que acontece? Eu coloco esse agora, aqui a coisa miou, quando esse aqui tocar, não tem quase mais ninguém. Verdade. Então, assim, cronograma de festa também é uma coisa tão importante. Tem 1 milhão de coisas importantes. E que, então, a assessoria estando junto, quando você vai contratar a banda, mesmo que seja a banda que você queira, é legal porque você consegue orientar. Então, assim, voltando naquela história de o dia, eu vendo meu pacote dia, ela não tá lá na hora que essa contratação for acontecer. Exatamente, ela não tá participando. A gente tenta pegar, que nem quando eu fazia isso lá no começo, eu até tentava organizar isso, mas é difícil. Ela assinou isso daqui, acabou. Não tem. Nossa, eu tomei uma invertida uma vez num cara que eu fui cobrar. Cara, eu sei que você tá fazendo errado. Ele falou assim, você que me contratou. Eu falei, não, mas então... A falta de comprometimento, às vezes, faz com que você não consiga, na verdade, equalizar aquele cronograma e fazer que ele seja uma coisa legal. Então, a gente tem aí algumas situações. Olha, acho que foi o papo que mais voou. Nós vamos ter que dividir, em 2 conversas, vai ter que remarcar a Cláudia, vai ter que fazer parte 2. Nossa, vai ficar agora, ele vai falar que eu falo mais que a boca, eu já tô até vendo. Não, já pega a agenda, já marca a parte 2. Já tô até vendo. Porque, voou a conversa, não deu pra perguntar perrengue. Não vai ter que... sobre o livro. Mas não vai dar tempo, já estão avisando aqui que acabou o nosso tempo. É bom demais. É bom demais falar de festa, assim. Por isso que as reuniões sempre duram 2, 3 horas. É gostoso demais falar. Olha, assim, Delô, vamos já marcar com a Cláudia uma parte 2. Vai ter que lançar. Ela disse sim, parte 1. Esperem a parte 2 e tem que vir logo. Cláudia, voou. Eu acho que foi um programa que vai ser muito proveitoso pro nosso consumidor aqui que assiste e acompanha o nosso podcast. Já fica o convite urgente para uma parte 2. Tá aceito. Eu vou deixar aqui os agradecimentos aqui pro pessoal que está seguindo a gente, as nossas redes sociais, curtir a gente, o pessoal da Lê PR Produções que ajuda a gente. Putz, estão brigando comigo, eu vou comprar um microfone, calma. E a gente, infelizmente, se encerrar. E Amanda, não sei se quer falar mais alguma coisa, mas deixar o restinho para você deixar aqui suas redes sociais e as coisas, e deixar já o convite para vir voltar para falar de mais coisa que eu acho que ficou faltante de casamento. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente também falou um pouco aqui sobre esse início, né? Sobre esse começo do checklist aí de planejamento. Mas faltou assunto. Tem outras partes. Faltou falar sobre assuntos. Faltou falar sobre vários assuntos. Chegarem outros profissionais. Mas deixa a sua rede social, coloca aí, pessoal. Bom, minha rede social é Cláudia Bergamini. Até uma coisa que eu ia até conversar. O Léo adora pôr o final do meu sobrenome com E. Eu? Mas eu vou puxar sua orelha ao vivo. É Bergamini. Mas tudo bem, eu sou Raira e na verdade é Raíra. Isso é coisa da idade, mas eu vou tudo conferir bem. Aqui. Pode falar suas coisas aí. Então é Cláudia Bergamini. Me sigam lá no Instagram. Meu telefone, eu não sei se a gente passa a parte de telefone, então é 14. Desculpa. 9906, eu já corrigi isso várias vezes, mas não tem problema, nunca teve problema. Hoje eu falei, nossa, hoje vai ser o momento que eu vou ter que corrigir. Hoje tiraram o dia pra me pegar gravações, né? Foi antes que já fizeram prometer vestir um terno, que cor? Eu tinha falado roxo, verde, ele não aceitou. Pra entregar um prêmio no Prêmio Império e agora
cobrança pra arrumar minha agenda. Pelo amor, né? Rígida. Não, é só porque eu vou ter que falar meu Instagram. Aí alguém vai falar, vai ver o Enê, não vai achar. Então é Cláudia Bergamini. Fala de novo o telefone. 14 99679 9906. Muito legal. Gente, Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. agora você se despede. Poxa, velho. Escreve aí, Amanda. É o momento dela. Ai, agora. meu Deus. Não, eu gostaria de agradecer, né? Como eu falei, eu tenho muito carinho Obrigada, por você, Amanda. por tudo que eu aprendi, né? O tempo que eu trabalhei, tudo e estudei um pouco. Mas foi um bate-papo. Nossa, incrível. fantástico. Voou. Muito legal. É bom demais É falar. isso. E pro público, ative a notificação, compartilhe, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. É isso aí. comenta, Compartilha, manda pras noivas. manda pras noivas. Amigas. Ela disse sim, então tem que Ela encaminhar. disse É isso aí. É isso aí. Fechou. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.